Olá a todos! É um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema que vem revolucionando a forma como equipes trabalham em projetos inovadores, o Design Sprint. Nosso objetivo nessa apresentação é explorar como essa metodologia pode transformar ideias em soluções práticas em um curto período de tempo. A apresentação será dividida em partes, e cada membro da equipe abordará aspectos fundamentais sobre o Design Sprint. Eu sou o Pedro, e ao longo dos próximos minutos, vocês vão ouvir o Arthur e o David, que irão complementar com mais detalhes e exemplos práticos. Então, vamos começar? Primeiramente, temos a história do Design Sprint. O Design Sprint foi criado por Jake Knapp em 2010, enquanto ele trabalhava no Google. A ideia era encontrar uma forma mais rápida e eficiente de resolver problemas complexos e validar ideias. Com o tempo, essa metodologia foi implementada no Google Ventures, onde equipes como Chrome e Google Search ajudaram a aprimorá-lo. O método foi estruturado para ajudar startups a superar desafios usando conceitos práticos e diretos. A grande sacada do Design Sprint foi reunir ideias de design thinking, lean startup e metodologias ágeis em um único processo, estruturado e eficiente. A partir daí, a metodologia se popularizou e começou a ser aplicada em diferentes contextos e indústrias. Hoje, o Design Sprint é amplamente utilizado em empresas de tecnologia, varejo, saúde e até mesmo no setor público. O diferencial está na rapidez e na capacidade de validar soluções antes de investir grandes recursos. Em um mercado que exige inovação constante, essa metodologia é essencial para quem quer se destacar e evitar desperdícios. Para que a metodologia do Design Sprint seja funcional, ela deve atingir alguns objetivos e seguir alguns valores. Em relação aos objetivos, eles têm que ser claros e práticos, já que eles devem ser implementados de maneira correta e em pouco tempo. O Design Sprint promove uma abordagem bem ágil e colaborativa para resolver os problemas especificados, já que ele vai permitir a validação dessas ideias em um curto período de tempo. A colaboração e a agilidade nesse processo é crucial para que o projeto consiga sair do papel e passar para um protótipo. Esse protótipo ele será testado no final, de acordo com as exigências do cliente e do usuário final. Outro ponto é que, nesse processo, as empresas acabam reduzindo seus custos e economizam tempo antes de criar grandes investimentos, já que verificar a viabilidade de uma ideia pode ser bastante importante para que a empresa não invista diretamente naquilo e veja primeiro se vale realmente a pena desenvolver, ou se a ideia precisa passar por algum processo de mudança ou de maturação. Em relação aos valores, temos a empatia pelo usuário. Como o usuário final é o principal agente para criar essa solução, a participação dele é crucial para desenvolver o projeto. É com isso que temos a seguinte pergunta: como devemos usar o Design Sprint? Essa metodologia parece ser excelente para testar novas funcionalidades, produtos e conceitos, sendo um pontapé inicial para desenvolver essa ideia e seguindo seus objetivos para verificar se ela realmente funciona. Então, ela pode ser muito útil para identificar essas novas funcionalidades, produtos ou conceitos, e até para definir algum recurso inicial ou um produto que ainda está em desenvolvimento. Além de que pode servir de porta de entrada para entrar em algum mercado que ainda nunca foi tentado antes. Então, como exemplo, podemos pensar em alguma tendência do mercado nova que está surgindo. E a sua empresa decide criar um projeto novo para testar realmente se vale a pena entrar nesse tipo de investimento. Usando o Design Sprint, você pode verificar rapidamente, em menos de uma semana, se realmente vale a pena continuar com esse projeto, ou se ele deve aguardar um pouco, ou se ele deve sofrer alguma mudança. Isso vai poupar tempo da empresa, poupar suas finanças e vai possibilitar que essa ideia seja desenvolvida e testada. Por outro lado, às vezes, em algumas ocasiões, essa limitação no tempo pode ser ruim. Pensamos, por exemplo, se esse projeto ainda não foi muito bem definido, ou seja, ainda não foi bem pensado. Haverá muitas ideias nesse pouco espaço de tempo e nenhuma delas vão estar cabíveis ou viáveis à empresa, o que isso pode acabar atrasando ao invés de agilizar o processo. Além disso, o projeto às vezes pode ser muito complexo, o que em pouco tempo não pode ser muito bem desenvolvido,
pode ficar falho, ter algumas lacunas que precisarão ser preenchidas depois. E como o Design Sprint recomenda usar isso no início, criar um projeto incompleto do início e modelando só vai deixar cada vez mais complexo e cada vez menos usual. Por fim, também não é muito recomendado usar o Design Sprint quando não há tantos recursos destinados a ele, ou não há tantos funcionários dedicados, porque como deve entregar da maneira mais rápida possível, se nem todos estiverem focados o suficiente ou não estiverem se dedicando o suficiente, o projeto não vai sair no tempo previsto e ainda pode sair de um jeito não tão bom. O protótipo lançado também pode não haver todos os recursos necessários para sua testabilidade e viabilidade, podendo faltar alguns recursos que posteriormente poderiam ter sido melhor indicados ou que deixaram de lado. Agora que entendemos os objetivos e quando aplicar o Design Sprint, vamos explorar suas etapas. O processo é dividido em 5 dias, cada um com um foco específico. Essa estrutura permite que a equipe avance de uma forma organizada, indo da exploração do problema até o teste de uma solução funcional. No primeiro dia, o objetivo é compreender profundamente o problema. É uma etapa essencial para alinhar todos os participantes e levantar as necessidades da solução. Durante o Unpack, a equipe se reúne para identificar o problema principal, definir métricas e metas para o projeto e realizar pesquisas com o usuário final e especialistas. Essa etapa é essencial para garantir que todos estão na mesma página e para evitar que informações importantes sejam ignoradas. No segundo dia, é hora de liberar a criatividade. Cada participante rascunha suas ideias individualmente, sem limitações. Isso é feito para gerar o máximo de soluções possíveis. O Sketch permite que a equipe explore diferentes abordagens e combine ideias em busca da melhor solução. Aqui, a palavra-chave é inovação. O terceiro dia é dedicado à tomada de decisão. A equipe analisa todas as ideias geradas e escolhe aquela que melhor atende às necessidades identificadas no Unpack. Essa escolha é baseada em critérios como viabilidade técnica, impacto no problema e alinhamento com os objetivos do projeto. O resultado desse dia é uma ideia clara e direcionada, pronta para ser prototipada. No quarto dia, a ideia selecionada é transformada em um protótipo funcional. Esse protótipo não precisa ser perfeito, mas deve ser realista o suficiente para testar as principais funcionalidades. Aqui, o foco é criar algo tangível e visual que permita a validação no último dia. Finalmente, no quinto dia, o protótipo é testado com usuários reais. Esse é o momento de coletar feedback e avaliar se a solução é viável. Com base nos resultados dos testes, a equipe decide se o projeto pode avançar ou se precisa de ajustes antes de ser desenvolvido.
Pois bem, na seção final desta apresentação, trataremos de elementos como as vantagens, limitações e exemplos da aplicação do Design Sprint, principalmente nas empresas atuais do ambiente tecnológico. Em primeiro lugar, abordaremos os principais benefícios da aplicação desse modelo de projeto. O Design Sprint tem inúmeras vantagens. Listaremos a seguir algumas delas. Por exemplo, a agilidade, permitindo que resolvamos problemas complexos em apenas 5 dias. A colaboração, a qual reúne diferentes especialistas para encontrar a melhor solução. A economia de recursos, prototipando e testando antes de desenvolver, permitindo que evitemos desperdícios durante o projeto. Além disso, temos a flexibilidade, que pode ser aplicada em qualquer setor, de tecnologia até a saúde. Ademais, o processo promove empatia, pois coloca o usuário no centro de todas as decisões. Isso garante que a solução seja útil e realmente relevante. Por outro lado, existem algumas limitações. O tempo curto pode dificultar a exploração de problemas muito complexos. Além disso, ele exige total dedicação da equipe, o que pode ser um desafio em empresas com muitas demandas. Por fim, os testes rápidos podem não capturar todas as nuances de uso em larga escala. E bem, a melhor forma de demonstrar a eficiência e aplicabilidade desse modelo de projetos na atualidade, sobretudo no ambiente tecnológico, é utilizar de exemplos práticos. Empresas como a Uber, a Airbnb e a Medium já usaram o Design Sprint para resolver problemas estratégicos. Por exemplo, a Blue Bottle Coffee aplicou o método para expandir seus negócios online, enquanto a Foundation Medicine usou o Sprint para criar ferramentas de diagnóstico para médicos. Esses casos mostram como o método pode ser aplicado em contextos diversos e gerar resultados impressionantes. Com isso, finalizamos nossa apresentação sobre o Design Sprint. Espero que tenham entendido como essa metodologia pode ser útil para transformar ideias em soluções práticas e eficientes. Agora, queremos ouvir suas perguntas e opiniões. Muito obrigado pela atenção. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem comentários sobre opiniões ou até mesmo experiências sobre o uso do Design Sprint no seu próprio trabalho. Obrigado e até a próxima.